Boa noite a todos. É com grande alegria que iniciamos mais uma live na Atitude de Amor. Pedimos a todos que curtam a nossa página no Facebook, no YouTube, para que o alcance de nossos evangelhos sejam ampliados. Hoje a nossa expositora é a Cristiane, que irá desenvolver o tema Em Busca do Céu. Por enquanto, não temos reuniões presenciais. Dessa forma, vamos nos programando para todas as quartas-feiras, às 20 horas, estarmos juntos para ouvir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, neste exato momento, nós vamos à nossa prece inicial. Nós vamos fazendo a nossa ligação com o plano superior, buscando toda a assistência da espiritualidade, para que possa nos ligar com o nosso amado Mestre Jesus, com Deus nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível, para que nos ampare na noite de hoje, para que nós possamos estar bastante receptivos para todas as palavras que serão direcionadas para nós, através do conhecimento do Evangelho da noite de hoje. Nós vamos pedindo também a esta espiritualidade, que intua a nossa palestrante, para que ela possa transmitir as palavras que, de alguma forma, vão acalentar o nosso coração e fazer com que sejamos mais felizes, se possível ainda nessa encarnação. Então, com amor e carinho, vamos envolvendo a nossa expositora Cristiane. Muito obrigada, Lúcio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de todo o coração a atenção de todos e rogar humildemente que Jesus possa envolver a cada um de nós essa noite, para que a gente esteja em condições de receber todos os auxílios que Ele tem a nos oferecer. Bom, o tema de hoje, Em Busca do Céu. Eu acho que é necessário que a gente, primeiramente, explique a concepção de céu dentro da doutrina espírita. Então, a gente acredita que não estamos destinados a um céu, a um inferno, assim que desencarnamos. A gente acredita o quê? Que a condição, o lugar onde iremos após o desencarne vai depender do quê? Da condição evolutiva, da nossa sintonia, da nossa condição moral. E aí sim, estaremos no meio daqueles que são afins, que têm a mesma sintonia, né? Então, quando se fala em busca do céu, o céu, ele seria uma condição de harmonia, uma condição de tranquilidade, de paz de espírito. E o mundo espiritual, a vida espiritual, né? Quando desencarnamos, é a nossa verdadeira vida, é a vida do espírito. Então, quando estamos aqui encarnados no nosso planeta, é como se a gente costuma brincar que é como se nós estivéssemos na escola, né? Então, a gente sai da nossa casa, vai para a escola estudar, aprender, e depois nós retornamos. E esse retorno é para o mundo espiritual. Céu ou inferno, na verdade, é uma condição de espírito. Como nós estaremos, qual a nossa condição evolutiva moral de sintonia. E aí, como estamos falando de céu, e se falar de inferno, se perguntarmos para algumas pessoas hoje, elas vão dizer que o inferno é hoje, é o aqui, é o que vivemos, é as dificuldades que passamos, é as dores que sentimos, as frustrações, as limitações. Alguns vão dizer, olha, eu já tive momentos piores. Outros nos dirão que nesse instante a vida dele não podia estar pior. Não encontra solução, não encontra para onde correr. Então, se o céu é uma condição evolutiva, uma condição de espírito, mas nos sentimos na grande maioria nesse inferno, nessa dificuldade, o que a gente pode tirar por isso? Que as dificuldades ainda fazem parte da nossa vida, ainda fazem parte da nossa caminhada, ainda fazem parte do nosso desenvolvimento. É necessário essas dificuldades, ainda é necessário, não significa que ela não terá fim. Deus criou a cada um de nós para sermos felizes.
Na nossa caminhada, vamos tendo essas dificuldades, mas o objetivo final de cada um de nós é ser feliz, é ser perfeito. Então, se entendemos que já faz parte da nossa vida, o que muda conforme vamos progredindo, conforme o tempo vai passando? O que muda é como sentimos as dores, como sentimos as dificuldades. Então, vejam só, vamos comparar, por exemplo, quando éramos criança. Qual era a nossa sensação quando tínhamos uma briga na escola, por exemplo? O medo, a sensação de que não tinha escapatória, né? Aquele amiguinho falou que vai me pegar no final da aula. E era um sofrimento sem fim. Ou na adolescência, né? O primeiro amor, quando o relacionamento não dá certo, aquela sensação de que nada mais vai funcionar, que aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela saudade não vai passar. E hoje, adultos, e quando a gente recorda dessas dores que passamos no início, a gente sente, a gente enxerga de uma forma diferente. Não desmerecemos, não fazemos pouco caso de forma alguma, mas sentimos de uma forma diferente. E é assim com os grandes vultos que passaram aqui no nosso mundo. Porque perfeito mesmo, somente um. Somente o nosso irmão e mestre Jesus. Ele sim. O sofrimento que ele veio passar foi simplesmente para exemplificar o seu amor, o amor do Pai, o amor de Deus. Mas todos os outros, e que foram pessoas maravilhosas, incríveis, e aí a gente tem vários exemplos, independente de religião, de país. Chico Xavier, dentro da nossa linda doutrina, que exemplo de ser humano, de bondade, mas ainda assim teve o seu sofrimento, teve as suas limitações. Chico, ele padecia de várias enfermidades, e sem contar também a condição financeira dele, que era bastante difícil. Né? Madre Teresa, por exemplo, Madre Teresa, se cada um de nós tivéssemos que viver a simplicidade da matéria que ela viveu, sofreríamos por demais. Sofreríamos tanto que não teríamos como encontrar tempo de cuidar do outro. E Madre Teresa, com aquela situação mínima material, ela viveu para o auxílio, ela viveu para ajudar o próximo. Então, o que muda conforme vamos evoluindo, conforme vamos aprendendo com essas dificuldades, é como a gente sente, é como a gente vive a dor. Esses, sim, esses grandes vultos, Bezerra, todos eles sofreram, todos eles sentiram dor, todos eles foram magoados, mas a forma como eles enfrentaram, a forma como eles sentiram, a forma como ainda assim eles tinham a condição de seguir em frente, a condição de olhar para o próximo, porque eles sentiam mais vendo a dor do irmão, que eles não poderiam auxiliar, do que olhando para a própria. E nós, infelizmente, na grande maioria, a gente fica se olhando no espelho, poxa, eu estou sofrendo, poxa, eu estou com dor, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, eu estou isso. E a gente esquece de olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás. E tem tantas pessoas, poxa, tem mais dinheiro do que eu, mas o coração está mais oprimido. Poxa, tem mais alimento na geladeira, mas a dor física é muito maior. Então, a diferença é essa, entre nós e esses grandes irmãos que vieram aqui, não só para continuar a sua jornada, para também nos ensinar, para ser o exemplo, para a gente olhar e falar assim, olha, é possível, é capaz, não é na história, não é no livro que eu li, ele viveu, ele estava aqui, nós vimos, nós presenciamos. Então, tudo, a todo momento, toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade, pode e deve ser motivo de aprendizagem. A palestra da semana passada do Ricardo falou sobre o quê? Sobre as aprendizagens que nós podemos ter dentro do que vivemos hoje, nos dias de hoje. Então, todas elas, não só uma pandemia, não precisa englobar todo o mundo, basta englobar o meu mundo para ser suficiente para a gente ter condições de aprender. Ok, Cris, você falou tanto de dificuldade, de sofrimento, mas se a busca é pelo céu, como que eu consigo alcançar esse céu? Como que eu faço essa busca? E aí eu diria o seguinte, primeiro,
a gente precisa acreditar que não está só. Isso é fundamental. Isso, se nós não tivermos essa certeza de não estarmos sozinhos, nunca, jamais, a gente não consegue, a gente não tem forças, a gente precisa ser impulsionado. Então, primeiramente, acreditar que não estamos só. Aprender a pedir ajuda. Como pedir ajuda? E, em terceiro lugar, receber essa ajuda. Então, vejam só, acreditar que a gente tem alguém do nosso lado, saber como pedir e acreditar que a ajuda chega. Esses dias eu estava assistindo um bate-papo de 2 amigos nossos, numa live não, no YouTube, numa conversa que teve, e eles estavam falando sobre a criação divina. E olha só que incrível. Eles estavam tentando expressar em palavras toda a perfeição, toda a bondade, tudo de bom que Deus tem e que nos presenteou através do quê? Através da criação, através da natureza, através do nosso planeta. E é tão difícil colocar em palavras tudo que Deus representa para nós, até porque a gente compreende muito pouco sobre Deus. A gente tem uma compreensão mínima. E eu percebi que, conforme eles iam falando, aquilo ia mexendo, porque falar de Deus é emocionante. Falar de Deus toca, envolve. E se ver, enxergar na perfeição da criação e acreditar que esse Deus de bondade, esse Deus de amor, que Jesus veio nos ensinar, que Jesus veio nos mostrar, acreditar que esse Deus nos abandonaria, nos falaria, se vira, carrega a tua cruz, dá o seu jeito. Não condiz, não faz sentido. É necessário acreditar que Ele está ali do nosso lado, que Ele está nos amparando, que Ele vai nos guiar. E de que forma isso vai acontecer? Me lembrei agora daquela história Pegadas nas Areias, né? As pegadas na areia. Acredito que 99% das pessoas que estão assistindo agora conhecem aquela história. Mas vou contá-la aqui breve. Que conta um homem que sonhou, né? Ele sonhou que ele estava caminhando na praia, na beira da praia com Jesus ao seu lado. E no céu iam aparecendo cenas da sua vida. Várias cenas, várias, de todos os tipos. E quando aparecia a última cena, ele olhava para trás. E quando ele olhava para trás, ele percebia que em determinados trechos havia apenas uma pegada, um rastro. O outro havia sumido, desaparecido. E curiosamente, eram os momentos mais difíceis de sua vida. O momento em que ele mais precisou do mestre, ele viu apenas um rastro, apenas uma pegada. E ele dizia, Senhor, disseste que se eu estivesse ao teu lado, te seguindo, jamais me abandonaria. Mas eu vejo apenas um rastro. Eu vejo que nos momentos mais difíceis da minha vida, tu me abandonastes. E aí Jesus simplesmente olha para ele e fala, meu filho, naqueles momentos em que mais você sofreu, os momentos em que você mais sentiu dor, eu estava lhe carregando nos braços. Como que então a gente pode duvidar de Deus, da sua bondade divina, que nos dá a oportunidade de termos os nossos anjos guardiões, os nossos guias espirituais, os nossos mentores de luz, e não importa que nome a gente dá, não importa, porque o que importa é que sim, cada um de nós, lá no momento em que a gente ainda estava se programando para reencarnar, para nascer aqui na Terra, já tinha um companheiro, já designado a acompanhar-nos durante toda a nossa trajetória. E não é um qualquer um, não. Não é um camarada que falou assim, vai lá, acompanha esse. Você vem cá, acompanha aquele ali. Não. É um irmão que nos ama, que se importa, que quer ver a nossa felicidade. Então é um desses que cada um de nós tem ao nosso lado. Isso sem contar Jesus, isso sem contar o Deus, nosso Criador. Cada um de nós tem um mentor, tem um anjo guardião a nos acompanhar, a nos intuir. Ok, então tá. Eu já acredito que eu não estou sozinha. Eu já acredito que eu estou sendo amparada. E agora, qual é o próximo passo? Como eu peço ajuda? Como
eu posso me conectar a esse companheiro, porque eu não vejo, né? Alguns veem, alguns ouvem, mas não a maioria. Então, como eu faço? E Deus é tão bom que Ele nos dá uma ferramenta poderosíssima, e que eu acho que todo mundo conhece, que é a prece, que é a oração. Então, é através da prece, é através da oração, mas da prece verdadeira, de coração. E ela pode ser uma frase, pode vir como uma música, pode vir como um poema, como um lugar, uma paisagem que eu vi, eu conheci, eu fui ou eu assisti, e aquela paisagem me traz paz, me traz tranquilidade, me deixa sentindo Deus no meu coração. Então a prece, ela não precisa ser somente aquele do bom dia, agradeço a Deus mais uma oportunidade, o boa noite, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, abençoe a minha noite. Isso é o mínimo. É o mínimo que nós temos que fazer. A prece é algo que tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia, tem que fazer parte do nosso eu, tem que fazer parte da minha rotina. Nos momentos em que aqueles pensamentos começam a aparecer, os pensamentos de desarmonia, de descontrole, porque não adianta esperar explodir para tentar fazer uma prece, porque é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então a prece, ela existe para evitar que isso aconteça, evitar que chegue a esse ponto. Então na hora que a angústia começa a bater, a preocupação, o medo, tantas pessoas sentindo medo nos dias de hoje, e aí a ferramenta, o melhor de todos os remédios, é a prece. É o respirar fundo. E não precisa de um momento exato, não precisa de um ambiente preparado, não precisam de palavras certas, bonitas, polidas. Basta aqui, ó. Basta respirar fundo e confiar, acreditar que na hora que eu falar, meu Deus, me ajuda, Ele vai estar ouvindo. E aquele irmão que lá na nossa programação se comprometeu, ele vai sentir na hora a nossa necessidade. Ele vai nos ouvir. Então que a prece seja do fundo do coração. Que seja uma música que toca e você se envolve. Não importa. Tem que ser naquele instante que a gente percebeu. Lembram do vigiai e orai? Por que a sequência vem o vigiai primeiro e o orai depois? Porque quando estamos em vigília, e não é vigília olhando os outros não, é nós. Como anda a minha mente, como anda meu coração, como anda meu espírito. Não está legal, está começando a ficar ruim, pensamentos que não vão me ajudar em nada. Lembra do nosso anjo, lembra do nosso mentor. Pede ajuda, confia, mas fala de coração para coração, de alma para alma, de espírito para espírito. E é isso que significa uma prece. E aí eles estarão lá, a nos amparar. E lembra que eu falei que a gente enxerga as crianças hoje, a gente enxerga as dificuldades das crianças de uma forma tão mais simples de se resolver? A gente entende que vai passar. Né? Vai passar. Jesus não. Chico, ele falava, né, que ele deixava lá na cabeceira dele. Isso também passa. E é assim mesmo que eles veem. Eles olham para a gente, o que eles querem mostrar? Olha, irmão, irmã, isso também passa. Tenha paciência. E ele nos instrui, nos encaminha como crianças. Então temos essa ferramenta poderosa. Acredito que não estou só. Já sei como pedir esse auxílio, já sei como pedir essa ajuda, mas como eu vou sentir, como eu vou receber? É necessário se permitir ser ajudado. E parece estranho isso, falar assim, Cris, se permitir, se eu estou pedindo ajuda é porque eu quero ajuda, mas não é simples assim. Jesus, o que Jesus dizia quando ele curava uma pessoa? Ele dizia, a tua fé te curou. É necessário que estejamos em condições para receber essa ajuda. É necessário que estejamos com o coração aberto para permitir que essa ajuda chegue até nós. Tem uma música que eu gosto bastante, como eu disse, né, às vezes a prece ela vem no formato de música. E ela diz o seguinte, eu vou ler só um trechinho
do refrão dessa música. Ela diz assim: quando você sente medo, é como se Jesus estivesse conversando com a gente. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. Então vejam só. Se a gente fosse imaginar Jesus falando com a gente, eu acho que seria bem parecido com isso. Ele sabe, ele sente a nossa dor, ele conhece as nossas necessidades. E esse companheiro que está do nosso lado também conhece. E até a vitória tem o tempo certo. Precisamos amadurecer. É esse amadurecimento de coração e de alma que nos permite ser ajudados. É essa confiança que nos permite ser ajudados. E aí, quando a gente fala em pedir, né? Em rezar e pedir. O pedir e obtereis que tem no Evangelho. Qualquer coisa que eu pedir, eu vou receber. Então, se eu pedir assim, olha, Deus, permita que alguém que não precisa tanto, que já está sobrando, por algum engano, deposite uma quantia X na minha conta e consiga pagar todas as minhas dívidas. Ó Senhor, cura a minha doença, cura a minha enfermidade, a enfermidade do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido. Será que é isso que vai ser feito? Ou será que as necessidades, as dificuldades são necessárias para o nosso aprendizado? Para os pais, né, que nos assistem, tudo o que os nossos filhos pedem, nós damos? Com certeza não. Por quê? Porque sabemos que muito do que eles pedem pode lhe fazer mal. Não vai auxiliá-lo no seu desenvolvimento. Nós sabemos, mas eles não. Não é igual o cirurgião. Ele permite que o paciente sofra a dor da cirurgia, sofra o pós-cirúrgico, para que ele se cure. Então, sim, é necessário. É necessário alguns sofrimentos, algumas dores. Então, o que eu peço? O que adianta, então, eu acreditar no meu mentor, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, eu pedir ajuda, mas eu não poder receber ajuda? Então, veja só. Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, que Ele vai nos dar as ferramentas para nós, através do nosso esforço, conseguir vencer, conseguir se livrar, conseguir lidar com as dificuldades. Então, Então, através das nossas orações, o que a gente vai receber? Confiança, força, coragem, determinação. Eu sempre imagino o nosso mentor, nosso anjo, não importa, como um técnico. Um técnico. O técnico, quando ele reúne a equipe ali, os jogadores, antes de iniciar um jogo, ele vai falar um monte de coisa, não é assim? Nossa, filme quando a gente assiste, não, porque a gente vai conseguir, não sei o quê. Para que ele fala aquilo? Só para cada um ali liberar adrenalina? Também, acredito que também. Mas sabe qual a diferença de tudo o que ele fala e por que mexe com cada um daqueles jogadores? Ele conhece cada um deles. Ele conhece desde o início da trajetória, foi ele que treinou. Ele conhece o limite de cada um. Ele conhece as dificuldades que cada um vai enfrentar, os erros de cada um. Mas, principalmente, ele conhece a capacidade. Ele sabe onde cada um daqueles, da sua equipe, pode chegar. Ele sabe o potencial e ele acredita. Ele olhou, ele enxergou. Jesus é assim. Ele enxerga em nós capacidades que nós não acreditamos que temos. E quando a gente faz uma prece verdadeira, uma prece de coração, quem nos atende sabe exatamente até onde a gente pode chegar. Ele sabe que essa cruz que a gente carrega hoje, ou que pode vir a carregar, nós temos condições, capacidade, força, mas nos enfraquecemos. E a oração, eles vêm fazer isso, eles vêm recarregar as nossas baterias e falar assim, você é capaz, você consegue, não precisa ter medo, você não está sozinho. E aí a gente se recarrega e a gente tem aquela capacidade de ir, enfrentar, conquistar, enxergar lá na frente o que podemos vencer.
E onde que está esse céu, Cris? Que você falou lá no início. O céu é um momento em que a gente consegue sentir esse amparo, porque é uma felicidade sem tamanho. Quando a gente consegue olhar para a dificuldade e falar assim, eu sou maior do que isso. Quando a gente consegue enfrentar e bem sofrer. Porque a felicidade, ela existe. E ela não é algo que está lá no final da caminhada, não. Ela não é algo que a gente tem que correr toda uma existência para conseguir encontrá-la. Ela é algo que deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É só a gente buscar, é só a gente acreditar. Porque sem alegria, sem felicidade, nenhum de nós consegue. Nenhum de nós sobrevive. Então buscar essa alegria, buscar esse céu interior. Porque o mundo pode estar caindo em tempestade. Se a gente confia que o Mestre é capaz de acalmar os males, que Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade, que Ele é capaz de tocar os nossos corações, nós já estamos plantando o céu dentro de nós. E é esse céu que nos fortalece, que nos impulsiona, que envolve não só a nós. Porque quando estamos bem, as pessoas que estão ao nosso redor ficam bem. É contagiante, um sorriso, a alegria. Assim como o sol que aquece a todos, nós podemos iluminar vidas, mas primeiro temos que iluminar a nós mesmos. Então, em busca do céu, dia após dia, buscar o céu dentro de nós. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer de todo o coração. E eu tenho um pedido apenas. Agora, no momento da nossa prece de encerramento, que a gente possa unir o nosso coração a esse companheiro espiritual que está do nosso lado, com toda e absoluta certeza que está com cada um de nós. E vamos entregar a Ele as nossas esperanças, as nossas dores Ele já conhece. Vamos abrir o nosso coração para que eles possam agir, para que eles possam trazer o céu mais pertinho de cada um de nós. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Assim nós vamos agradecendo a nossa expositora da noite, a Cristiane, por todas as palavras de consolo, de carinho que ela nos trouxe. Que essas palavras possam ser o direcionamento dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que nós possamos atingir a todos os nossos objetivos. Antes da prece final, nós vamos às nossas vibrações. Nós vamos buscar o melhor sentimento que nós temos no fundo da nossa alma. Nós vamos buscar o nosso melhor pensamento positivo para os locais que serão falados. Assim nós começamos essas vibrações, ligados com essa espiritualidade aqui presente, vibrando em primeiro lugar pelo nosso planeta Terra, por toda a falange médica que cuida de todos aqueles que estão precisando neste momento. Nós vamos vibrando também pela paz no nosso Brasil. Nós vamos vibrando também por todos os nossos dirigentes, para que eles possam criar leis, para que nós possamos viver bem dentro da nossa pátria. Nós vamos vibrando também por todos aqueles que estão doentes da alma e aqueles que estão doentes do corpo. Nós vamos vibrando pelo nosso ambiente familiar, mentalizando Jesus adentrando aquele ambiente, tirando todas as formas, pensamentos, higienizando aquele ambiente de pensamento, de energias positivas, para que nós possamos viver em harmonia com todos os nossos familiares. Vibremos por todas as religiões que se encontrem em volta do Mestre Jesus. Vibremos pela nossa casa de oração. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Pedindo a esse plano superior
que coloque a mão na nossa cabeça, que coloque a mão no nosso coração, que coloque a mão na nossa alma. Nos fortaleça um pouquinho mais de fé, de esperança e de coragem para que nós possamos continuar a nossa fase de aprendizado. Até que um dia possamos ser abraçados pelo nosso querido e amado Mestre Jesus. Assim vamos partindo para a nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai, por tudo que foi feito por todos nós na noite de hoje. E reforçamos o nosso pedido de guardarmos esses ensinamentos na nossa cabeça e no nosso coração, pedindo para que seja utilizado conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Que assim seja. Boa noite a todos.